Você vai fazer o Enem 2017? Então fica comigo, esse vídeo é para você. Uma questão por dia, até o dia do Enem. Salve, salve meus guerreiros e minhas guerreiras, eu sou o professor Netinho Reis aqui em mais uma questão dessa série Uma Questão por Dia até o dia do Enem. Hoje eu trago uma questão bem interessante desses temas de numeração, de operações fundamentais, equações do primeiro grau. Confere comigo aí no enunciado. Para a orientação dos maquinistas ao longo de uma ferrovia, existem placas com a indicação das quilometragens. Um trem percorre essa ferrovia em velocidade constante e em um dado instante, seu maquinista observa uma placa em que o número indicador da quilometragem tinha 2 algarismos. Após 30 minutos, ele passa por uma outra em que, curiosamente, os algarismos assinalados eram os mesmos da primeira, só que escritos na ordem inversa. Decorrido 30 minutos de sua passagem pela segunda placa, ele passa por uma terceira em que o número marcado tinha os mesmos algarismos das anteriores, mas na mesma ordem dos da primeira e com um zero intercalado entre eles. Nessas condições, a velocidade desse trem em km por hora era. Muito bem, pessoal, uma questãozinha bem interessante, exige de você aí uma boa interpretação para compreender toda a situação problema. Depois disso, você vai ter que formular o seu raciocínio. Gente, eu costumo dar a seguinte dica: se o exercício envolve movimento, desenha. Se envolve movimento, desenha. Então vamos lá. Eu vou começar essa questão, que é a nossa questão de número 4, né? Questão 4. Eu vou começar essa questão de número 4 desenhando a situação. Então, vamos supor que aqui seja a rodovia. Olha só, a rodovia. Aqui é a nossa primeira placa, aqui a segunda placa e aqui a terceira placa. Estas placas são equidistantes. Por que elas são equidistantes? O que significa equidistante? Elas estão a uma mesma distância uma da outra, elas estão igualmente separadas, espaçadas. Porque o tempo aqui, transcorrido foi de 0,5 horas, ou seja, 30 minutos. Aqui o tempo também foi de 0,5 horas, ou seja, 30 minutos. Então as placas são separadas por distâncias iguais. Observe que na primeira placa lê-se o número XY, a quilometragem é XY. Na segunda placa, inverte essa numeração, fica YX. Lembrando que o X e o Y são algarismos, tá? Então aqui não é X vezes Y, é XY, algarismo X, algarismo Y. Aqui é algarismo Y, algarismo X. E na terceira placa, esses mesmos algarismos na ordem da primeira, ou seja, X e Y, só que tem intercalado entre o X e o Y um zero. Então fica X, 0 e Y. Pronto. Essas são as marcas de quilometragem das nossas placas. Bom, vamos lembrar que daqui para cá eu tenho uma distância que eu vou chamar de ΔS igual a essa distância daqui para cá, ΔS. Se ele está querendo a velocidade do trem, observe, a velocidade é igual ao ΔS sobre o ΔT. A gente sabe disso, né? Variação de tempo, variação de espaço sobre a variação do tempo. Então, o que eu preciso? Eu preciso calcular o ΔS e preciso calcular o ΔT. Opa, o ΔT eu já tenho. Eu já sei que o ΔT, quanto é? 0,5 horas. Então, o ΔT já é conhecido. O que está faltando? O ΔS. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos encontrar esse ΔS. Mas para encontrar o ΔS, moçada, vamos lá. Para encontrar esse ΔS, o que eu vou fazer? Veja, essas duas distâncias são iguais. Como é que eu encontro essa distância? Eu faço posição final menos posição inicial. Então eu faço assim, posição final, YX, posição final, menos posição inicial. Quem é? XY. YX menos XY. Posição final menos posição inicial, certo?
Mas eu posso calcular essa distância aqui também, ó, que vai ser a mesma distância. Então eu faço posição final menos posição inicial. Então eu posso calcular x0y, x0y, menos yx, menos yx. E esses dois cálculos, essas duas expressões, elas são iguais. Por que são iguais? Porque aqui é a variação de espaço aqui nesse primeiro trecho e aqui é a variação de espaço no segundo trecho. Como a velocidade é constante, ele informa isso, né? Velocidade é constante. Como a velocidade é constante, em tempos iguais, as distâncias percorridas também são iguais. Distâncias iguais em tempos iguais. Agora nós vamos atacar isso aqui de uma maneira interessante. Vem comigo aqui, deixa eu explicar uma coisa. Olha para cá. Quando você tem um número, por exemplo, 3.754. Esse número ele pode ser escrito assim, ó, 3.754. Então eu boto 3 vezes 1000, que é 3.000 total, mais 7 vezes 100, olha lá a quantidade de dezenas, de centenas multiplicado por 100, mais 5 vezes 10, mais 4. Então o que nós temos? Ó, 3 milhares, mais 7 centenas, mais 5 dezenas, mais 4 unidades. Todo número pode ser escrito dessa forma. A gente chama isso daqui de forma polinomial. Não quero acrescentar nada mais nisso aqui, porque eu posso escrever isso aqui de uma forma de polinômio, mas não é exatamente isso que eu quero. Eu só quero que você veja esse formato de se escrever um número. Isso, pessoal, é uma boa utilização do conhecimento do nosso sistema de numeração decimal. Então vem para cá. O que eu vou fazer aqui? O que é a minha proposta? Eu faço isso, ó. Yx, o algarismo das dezenas é y, das unidades é x. Então eu escrevo assim, ó. Y vezes 10, porque são y dezenas, mais x unidades. Y dezenas mais x unidades. Menos, aí eu tenho que abrir um parêntese aqui, x dezenas, x vezes 10, mais y unidades. Pronto, mais y unidades. Isto será igual a, como é que eu vou escrever isso? X centenas, x vezes 100, mais 0 dezenas, aí eu não vou escrever, porque 0 dezenas vai dar 0, mais y unidades. Então, x centenas mais y unidades vai dar x0y. Menos, aí você vai abrir parênteses e vir aqui novamente, porque toda vez que você vai botar uma expressão depois do menos, tem que botar dentro de parênteses, o separador. Então, eu vou colocar y dezenas mais x unidades. Pronto. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver tudo isso aqui com uma certa destreza para eu encontrar a relação entre x e y. Vamos ver? Como é que fica? Vamos desenvolver aqui. Que branco. Aqui eu tenho 10y mais x. Menos com mais dá menos, fica menos 10x. E aqui, ó, menos com mais dá menos y, que é igual a quanto? Aqui fica 100x, desenvolvendo aqui com cuidado, 100x, mais y, menos 10y, menos com mais dá menos x. Então, como é que ficou minha expressão, né? Agora, tudo que tem y eu vou passar para o primeiro membro, e o que não tem eu vou passar para o segundo membro. Então, vamos lá? Tudo que tem y para o primeiro membro, então vamos ver. Ó, aqui tem y, né? 10y menos y vai dar 9y. Eu sei, 9y. Lá no segundo membro eu tenho y positivo aqui, ó, e menos 10y. Então, mais y menos 10y dá menos 9y. O menos 9y eu vou passar para o primeiro membro. Então, menos 9y vai ficar mais 9y, que passa com o sinal trocado, né? Beleza. Aqui eu vou passar o que tem x lá para o segundo membro. Vamos lá no segundo membro. O que é que tem x? Ó, 100x menos x dá 99x. 99x, ok? Deste lado eu tenho x, né? Mais x, menos 10x, eu fico com menos 9x, vai passar para o segundo membro, mais 9x.
Pronto. O que nós temos agora? Nós temos 9y mais 9y, 18y, fechando bem aqui, ó, 18y, igual a 108x. 108x, ok? Agora eu vou encontrar a relação entre y e x dividindo tudo por 18. Quando eu divido tudo por 18, eu encontro y igual a 6x. Y igual a 6x. Atenção, o x e o y são algarismos. E o y é o sextuplo do x. Quais são os algarismos do nosso sistema de numeração decimal? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Veja, o x é um algarismo. Pode ser 0? Não, porque se eu botar 0, fica 0 e 0. Aqui vai ser quilômetro 0, quilômetro 0, quilômetro 0. Não pode. Então, o x pode ser 1? Pode. Se botar 1 aqui, o x 1, o y vai ser 6. Se eu colocar o x igual a 2, o x pode ser 2? Pode. Mas quando eu coloco aqui, ó, 2 vezes 6 dá 12. Aí o y não pode ser 12. Por quê? Porque o y é um algarismo, no máximo ele é 9. Desta forma, eu tiro daqui, com esse pensamento, eu tiro daqui os valores de x, que é igual a quanto? A 1. E de y, que é igual a 6. Ótimo! Encontrei os valores de x e de y. Dessa forma, eu volto para o meu exercício, eu volto lá em cima e verifico. Este quilômetro aqui, XY, na realidade é o quilômetro 16. Este quilômetro aqui, que é o YX, é na realidade o quilômetro 61. Quilômetro 61. E este último quilômetro aqui é o quilômetro 106. Esses são os números das placas. Encontrei os números das placas? Sim. Agora eu vou resolver encontrando aquilo que ele pede. Vamos apagar essa parte do número polinomial bem aqui, ó, e vamos calcular a velocidade. Então, vou calcular a velocidade, separar bem aqui, ó, velocidade, quem és tu? Delta S sobre delta T. O delta T tu já tens? Sim, tá aqui o delta T, ó, é 0,5, é 30 minutos, 0,5 de hora. Então, eu tenho delta S sobre delta T. Quem é esse delta S? O meu problema todo está sendo esse delta S. Então você vai calcular o delta S da forma que a gente fez aqui, ó. O segundo menos o primeiro, a quilometragem da segunda placa menos a quilometragem da primeira placa. Então vai ficar delta S 61 menos 16 sobre delta T, o tempo de 0,5. V é igual a quanto? Aqui vai dar 45 dividido por 0,5 vai dar 90 km por hora. Fechando bem aqui, velocidade igual a 90 km por hora. Ok? Fechou? Essa é a resposta da nossa questão. Ok? Olha lá. Pronto, 90 km por hora. Questãozinha bonita, hein, pessoal? Questãozinha muito bem elaborada. Tem aí uma resolução que não é um bicho de 7 cabeças, pelo menos o desenvolvimento, a partida é que é o grande problema, né? Como você vai começar a resolver. Mas os cálculos não são esses cálculos estrondosos, são cálculos diminutos. Você com certeza consegue fazer uma questão como essa. Vamos consultar as alternativas? Vamos lá, vem comigo. As alternativas nessa questão são: letra A, 72 km por hora. Letra B, 90 km por hora. Bingo! É essa a alternativa correta da nossa questão. Pessoal, então veja só, essa questão de número 4 é extremamente importante. E eu espero que você tenha aprendido algo novo nessa questão que possa te ajudar numa eventual questãozinha na prova do Exame Nacional do Ensino Médio no dia 12 de novembro. Lembrando que nós estamos juntos, trazendo uma questão por dia até o dia do Enem. Eu sou o professor Netinho Reis, estou aqui junto com você te dando esse apoio. Agora, eu queria te pedir uma coisa. Se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Mas comenta aqui embaixo por que você deu esse dislike, que aí eu vou implementar alguma coisa que no próximo vídeo com certeza você vai gostar, tá? Porque isso aqui é para você. Agora, se você quer acompanhar todas as nossas postagens, faz o seguinte,
se inscreve no nosso canal, aciona o nosso sininho aí para você ter as notificações. Beleza? Eu sou o professor Netinho Reis e a gente se vê. Um grande abraço. Tchau!